Oiê, eu sou a Natália Stracieri e esse é o Histórias de Camarim. Um videocast pra você que quer saber tudo o que rola nos bastidores da vida de um artista. E antes de começar o episódio, eu queria pedir pra você se inscrever no canal, deixar o seu like, deixa um comentário e compartilha com alguém porque me ajuda muito na divulgação. E se você puder, também me segue lá nas redes sociais. E agora, bora pro episódio de hoje. Gente, mais um Histórias de Camarim no ar. Hoje eu estou aqui, nervosa, com frio na barriga, entendeu? Porque eu tô com a Carol Prado. Que isso, gente? Que é jornalista, repórter, e aí eu tô assim… O que eu tô fazendo aqui? Mas tô brincando, vai ser ótima a nossa conversa. E obrigada por ter vindo, Carol, amei. Eu que agradeço, Nath, adorei o convite. E eu vou falar que eu tô mais nervosa que você, porque a gente que é jornalista, a gente fica aqui, a gente tá na outra posição, né? Na posição de entrevistar. Quando a gente é entrevistada, fica aqui numa situação mais vulnerável. Não, vai dar tudo certo. Pode ter certeza que eu tô mais nervosa que você. Eu amei o convite, obrigada. Ai, eu que agradeço por você estar aqui. Eu queria saber da sua vida desde o começo, assim, como você escolheu o jornalismo. Você não é de São Paulo, né? Você é da Bahia. E aí eu queria que você contasse um pouquinho de tudo, assim, como começou. Vamos lá. Eu sou baiana, né? Nasci no interior da Bahia, Brotas de Macaúbas, que fica na Chapada Diamantina. Mas fui bem novinha pra Salvador e cresci lá. E assim, o jornalismo foi uma escolha muito natural, porque eu sempre fui muito viciada em informação, assim. De todo tipo, não só notícia relevante, mas notícias irrelevantes também. Uhum. Fatos curiosos, assim. Eu sempre fui, tive uma necessidade de saber o que tá acontecendo. Então, foi uma escolha que foi surgindo por causa disso, assim. Muita gente que é jornalista hoje fala, eu me tornei jornalista porque eu gostava muito de escrever. Eu gostava de escrever, mas acho que mais de ler notícia e ler informação, enfim, conteúdos. Então, eu acabei indo pro jornalismo, assim, já fiz o ensino médio na escola já com essa intenção. E aí eu me formei lá na Bahia. Desde a faculdade, na faculdade eu queria escrever, tinha um sonho bem específico, que era ser jornalista de telecomunicações. Queria escrever sobre isso. Queria escrever sobre economia especializada em telecomunicações. Aí eu vim para São Paulo, já no fim da faculdade, assim. Eu tinha 20 anos, 20, 21. E foi super difícil, porque eu estava saindo da casa dos meus pais, vivendo ali, começando a vida adulta, tudo ao mesmo... E mudando de cidade, tudo ao mesmo tempo, assim. E aí, os primeiros anos aqui foram bem difíceis. Eu não consegui ser jornalista de telecomunicações. Você veio pra cá morar sozinha mesmo? Ou você dividia com alguém apartamento? Eu vim morar sozinha. Mas aí, assim, o que eu ia falar é que engraçado, né? Porque hoje eu escrevo sobre entretenimento. E eu tinha esse sonho de escrever sobre economia e fui parar no entretenimento meio que por acaso, assim. Era vaga que tinha... Eu trabalhava na Folha de São Paulo na época, era vaga que tinha e eu fui pra cobrir BBB até. E aí, eu me apaixonei pelo entretenimento, assim, acho que se fosse... Não teria nada melhor pra fazer. Sim, é muito gostoso, né? Combina muito comigo, com o que eu gosto e com o tipo de coisa que eu gosto de escrever, o tom, tudo. E aí, eu tô nisso até hoje. Já me acostumei com São Paulo. Uhum. Eu vim pra morar sozinha e depois fui conhecendo, né? Construindo uma base de apoio, uma rede de apoio aqui. Porque isso é bem difícil, né? Sim, não, é muito diferente, né? Sair de lá pra vir pra esse caos de cidade. E o seu primeiro emprego foi na Folha? Ou você já tinha feito Eu já tinha trabalhado na Bahia. Enquanto eu fazia faculdade, eu comecei a estagiar. E depois, durante a faculdade mesmo, eu já comecei a trabalhar como repórter de política. Ah, tá. E aí eu já vim pra cá já com certa experiência em redação. Mas numa redação gigante, porque a redação da Folha é gigante, né? Sim. Foi a minha primeira... Você lembra a sua primeira matéria ou não? Nossa, engraçado. A primeira matéria que eu fiz, assim... Acho que porque assim, eu fazia como estagiária, fazia notinhas ali e tal. Mas acho que a primeira reportagem que eu fiz mesmo, ainda como estagiária, foi uma entrevista com a Malu Magalhães. Ai, que legal! E na época eu trabalhava com política, mas fiz um freela, assim, pra editoria de cultura do jornal que eu trabalhava na época. E aí, eu tava super nervosa, né? Porque ia entrevistar uma celebridade e tal. Sim.
Mas deu tudo certo. Ai, que bom. Sim. E o seu processo, você pode contar como foi como você entrou na Globo? Tipo, Sim. como aconteceu? Eu fiz entrevista mesmo, normal. Nada de tinha uma emocionante. vaga. Tinha uma vaga, E Que ano que foi isso, Carol? foi 2016. Ah, tá. Tinha uma vaga, e aí era com o que eu já trabalhava, né? Eu já trabalhava com entretenimento na Folha na época. E aí eu fiz Só que aí entrevista. você começou na Globo por trás das câmeras. Isso, por trás das câmeras. Eu fui repórter, só repórter do G1 durante 2 anos, se eu não me engano. E aí, em um dado momento, eu comecei a fazer vídeo pra TV. Primeiro vídeos, eu fazia dicas de cinema. Fazia dicas de cinema pro Bom Dia São Paulo. Foi a primeira vez que eu apareci na TV, assim, na Globo, foi dando dicas de filmes no Bom Dia São Paulo. E aí, depois, eu comecei a fazer dicas de filmes no Estúdio I, da Globo News. Que, na época, era apresentado pela Maria Beltrão. E aí, foi a primeira vez que eu apareci ao vivo. Como foi isso, frio na barriga? Menina... difícil. Você tava com o texto, tipo, bem decorado? Você leu o TP? Como que você se preparou pro ao vivo? Então, eu tenho um problema de visão. Eu tenho uma deficiência visual. Nem todo mundo que me acompanha sabe disso, mas eu tenho 30% da visão nos 2 olhos, e mesmo com óculos, assim, é essa a visão que eu tenho. Então, eu não consigo ler teleprompter. É um recurso, assim, que eu não consigo usar. Então, eu ia, assim, por causa disso, eu acho que é um problema congênito, eu já nasci com essa visão. E eu desenvolvi, eu acho, uma memória que eu considero muito boa, assim. Que as pessoas falam, nossa, você tem uma memória muito boa. E realmente, eu consigo decorar as coisas, assim, um texto e tal, eu consigo decorar. Mas, assim, claro, toda vez que eu vou entrar no ao vivo, eu tenho o textinho ali todo... Hoje eu uso o iPad, na época. Sim. Que eu comecei, eu usava um caderninho, assim, anotava tudo. E tentava decorar. Só que nervosa, amiga. Assim... É muito engraçado, porque quando você tá nervosa, mesmo que a coisa esteja escrita ali na sua frente, não vê, né? Vira uma sopa de letrinhas, assim, você não consegue nem ler. Então, nessas primeiras vezes, assim, nossa, eu ficava sem dormir, era uma coisa... Eu ficava muito nervosa, muito nervosa. Você tinha medo do quê, assim? Do julgamento? Tinha medo de travar. Até hoje, esse sempre foi o meu grande medo. Eu ainda fico nervosa antes de entrar ao vivo. Hoje já é mais controlado e tal, já consigo me controlar mais. Mas o meu medo é esse. E aconteceu uma vez, sabia? Eu tava lá falando no Estúdio I, eu não fazia o G1 Minuto ainda. E eu travei, eu tava falando uma coisa e eu esqueci. E aí aconteceu isso, eu li e eu não conseguia ler. Assim, a capacidade de leitura sumiu. Sumiu do meu cérebro. Só que, o que acontece? Foram, tipo, sei lá, 2 segundos que eu fiquei... Só que na sua cabeça, isso é um tempo infinito, né? Então, assim, é uma coisa que vendo no ar, só mesmo se você prestar muita atenção, você percebe que eu travei ali. Mas aquilo foi um momento de pânico pra mim, assim. Depois eu retomei o texto, consegui terminar e tal. Mas a partir desse dia, eu falei, não, gente, eu preciso resolver, porque não dá pra eu ficar nervosa assim, tipo, sem dormir, né? Sim. Ficando tão ansiosa. E aí, quando me chamaram pra fazer o G1 Minuto, que eu comecei a fazer, eu falei, não, vou ter que resolver. Aí eu comecei a tratar isso na terapia, comecei a meditar, que foi o que me ajudou, assim. Eu acho que foi a coisa que mais me ajudou, porque as pessoas têm muito preconceito algumas pessoas têm muito preconceito com meditação, né? Meditação, gratidão e tal, não. E a meditação, pelo menos, assim, pra mim, foi uma coisa que me ajudou a me concentrar no que eu tô falando. Porque quando você tá muito nervosa, você simplesmente vai entulhando as palavras. Você foge do momento presente, Exatamente. Né? Você não pensa no que você tá falando, né? Você não pensa na mensagem que aquilo tá passando, no que quer dizer, no que aquelas palavras estão querendo dizer. E aí isso me ajudou a, tipo, me concentrar. Não, enquanto eu tô ao vivo, eu tô falando isso. Isso. Foi isso que me ajudou a passar, assim... E o tempo também, né? E o G1 e o Minuto, você começou já no encontro? Tipo, você já aparecia na Fátima?
Eu já comecei fazendo ao vivo. Nossa, aí Não, e na época a gente entrava no Mais Você também, você imagina. Eu entrando, assim, falando com a Ana com a Ana Maria. Maria Braga, assim, gente, surreal. E aí, nossa, era Eu lembro que eu comecei, a primeira vez que eu entrei pra falar com a Ana Maria, era um plantão de Natal, de Réveillon, não lembro. Nossa, gente, assim, super marcante, mas deu tudo certo. Ai, que bom. No fim das contas, assim, a gente sempre acha que a coisa é mais difícil do que Sim. realmente é, né? Sim. E depois, quando acaba, a gente acha que foi pior do que realmente Não, foi. só a gente olha com esse olhar tão crítico. Eu, com podcast, sou um exemplo disso, né? Porque o Ariel concordando. Porque eu não... Mas assim, eu me cobro muito, eu sou muito perfeccionista. E eu não sou jornalista, não fiz jornalismo. E aí eu ficava me cobrando muito, sabe? Eu falava assim, ai, mas eu vou gravar e eu não sou profissional e não sei o quê. Porque assim, eu comecei a gravar porque eu sou tagarela, curiosa. E muita gente também que me conhece tem curiosidade de saber como funciona o backstage, Claro. né? E aí eu falei, cara, eu vou ser cara de pau e vou começar a gravar. Só que é muito difícil, assim, você tá aqui e falar de uma forma clara, eu acho, para as pessoas que estão ouvindo também, né? Principalmente você, de passar informação, assim, de... Sei lá. Eu acho que tem que ter um preparo grande, sabe? E aí eu Nossa, me julgava, assistia os episódios depois, eu ficava, meu Deus, que merda! Mas agora sim, já tô Não, me amiga, acostumando. vocês comunicam super bem. Não, não, ótima, obrigada. sabe? Mas tipo, é isso, mas quem assiste não olha com esse olhar, né? Tipo, só escuta as histórias e nem sabe se eu tô nervosa, se eu não tô. Tipo, eu acho que é a mesma coisa com você. Sim. Que as pessoas assistem ali achando que você tá, tipo, super confiante, porque é o seu Sim, trabalho diário, né? E... Você já esqueceu alguma coisa? Tipo assim, você já teve algum perrengue ao vivão, assim, que você lidou bem? Eu acho que essa história que eu contei da vez que eu travei falando no Estúdio I, eu acho que foi a vez que eu mais tive dificuldade pra lidar com a situação, assim. Porque eu ainda tava começando a fazer, então eu não sabia direito o que fazer em situações como essa. Conforme você vai falando pra TV ao vivo e tal, você vai criando mecanismos, assim. Se tal coisa der errado, o que eu vou fazer? Uhum. Se tal... Enfim, você vai criando soluções, assim, né? Sim. Então, eu nunca tive nenhum perrengue, assim. São as coisas de sempre, né? Às vezes, sei lá, faltam uns 3 minutos pra entrar, muda a notícia, acontece alguma coisa. Isso assim, vai com emoção. Mas uma coisa que eu passei a fazer é que, assim, quando você erra, quando você comete um erro, né? No vídeo, ao vivo, fica muito difícil você conseguir retomar depois o prumo, porque você começa a ficar muito nervoso e as coisas vão se acumulando. Então, teve um momento, assim, que eu pensei, isso aqui eu vou conseguir resolver se quando eu errar, eu começar a falar mais devagar. Então, tipo assim, eu diminuir o ritmo, porque quando você erra, você tende a falar muito rápido, né, pra acabar logo. Pra consertar ali também. E aí, eu pensei, não, quando eu errar, eu vou começar a falar mais devagar, porque aí eu vou conseguir desenrolar, né? Pensar nas palavras, E aí desde que eu comecei a fazer isso, nunca mais aconteceu de eu ter uma situação ao vivo assim e começar a ficar em pânico, sabe? Então acho que por enquanto tá de boa. Isso do backstage, tipo, te desconcentra se alguém passa com alguma cara, tipo, de desespero, ou se acontece alguma coisa, você fica preocupada? Ou você... Sim. Eu acho que a situação mais difícil de lidar pra mim é quando eu sei que tem alguém olhando pra mim. E não dá pra evitar, porque a gente entra no meio da redação e as coisas estão acontecendo, a redação é viva, né? As notícias estão acontecendo e tal, as pessoas estão passando, então a gente tem que lidar com isso. Mas assim, é uma coisa que me deixa um pouco balançada, mas assim... Tem que lidar, não tem jeito. Tem que se concentrar. Ainda bem também que é rapidinho ali, né? Sim. O minuto, mas pra você deve passar. Não, tem até a piada que o pessoal fala, eu queria esse emprego porque ela só trabalha 1 minuto por dia. Aí eu brinco que não, são 3 minutos, porque são 3 boletins por dia. Eu amo. Você, mesmo aparecendo ali, você continua escrevendo na Globo? Sim, eu revezo de 1 minuto com outras apresentadoras. E esclarecendo aqui, gente, não trabalho 3 minutos por dia, essa é a verdade.
mesmo quando eu estou apresentando, tem todo um trabalho por trás. A gente, né, tem que escolher as notícias, fazer o texto, ver direitinho o que vai entrar, selecionar, fazer uma curadoria de notícias, né? Se preparar, se maquiar, né? Decorar o texto, tem tudo isso. E, além disso, eu sou repórter de cultura, principalmente música, e faço também outros vídeos pro G1, gravo outras coisas. Então, eu tenho uma carga horária bastante... Puxada, né, Carol? Bastante densa. Eu te maquiei já uma vez pro evento da Globo, né? Mas antes disso, a gente sempre se esbarrava nos bastidores. E eu te via muito ali. Eu lembro muito de você no Lollapalooza também. Lá você ficava escrevendo pro G1. Sim, cobertura de festival é uma das coisas que eu mais gosto de fazer, assim, É, é muito legal. A gente faz Lola, Rock in Rio, e a gente escreve, faz resenhas dos textos, dos shows, entrevista os artistas, e é uma correria, né, você sabe. Sim. Super correria, mas eu adoro fazer. Teve algum artista que você já entrevistou, assim, em festival, que você ficou, tipo, desacreditada, que você tava perto? Cara, uma vez eu entrevistei o Jared Leto. Ai, que foda. Eu nem sou tão fã da banda dele, mas assim, pô, o cara é um astro, né? Sim. Então, fiquei, nossa. Ele foi legal com você? Ele foi legal. Esse pessoal é bem preparado, né? E como as entrevistas em festival geralmente são meio rápidas, assim, você não consegue ter muita dimensão da personalidade da pessoa, se ela, né? Se ela é, enfim, legal ou não, mas... Pra você legal. escrever sobre o show, você fica ali assistindo na plateia, você assiste pela TV, como é que você faz isso? A gente assiste na plateia. É importante porque, como a gente faz uma resenha mais analítica do show, é legal sentir, tipo... O público também, né? Como que tá sendo a reação do público, né, se o pessoal tá animado ou não, se tem gente indo embora ou não. E aí, geralmente, eu escrevo enquanto tá rolando o show. É engraçado, porque várias vezes já aconteceu de eu estar lá assistindo com o celular assim, e a pessoa atrás, tipo... Por que ela tá no Por que celular? ela tá escrevendo no celular enquanto tá rolando o show? Mas é por isso, porque a gente fica vendo e escrevendo. Senão tudo. Depois do show você não lembra. E também coisas, pra né? conseguir publicar rápido, porque internet tem isso, né? A gente precisa dar logo pra ter agilidade no site. Então, a gente já faz isso, escreve durante o show e vê de lá. Aí depois sai correndo. Se tiver que mudar depois no texto, né? Porque nem sempre sai perfeito você escrevendo ali no calor do momento. Mas o que tiver que mudar depois muda, mas... E qual show que você ficou mais, tipo, tocada de escrever, assim? Você lembra? Deixa eu pensar. Eu já cobri muito show, tem sei lá, uns 10 anos que eu cubro, que eu cubro festivais e tal. Mas eu acho que o show que mais me emocionou de fazer foi o show da Ivete Sangalo no Rock in Rio. O último? O último. Nossa, foi demais foi mesmo. Foi um show lindo, assim, foi muito legal e muito emocionante. E foi muito forte, né, a troca com o público. Apareceu o filho dela lá. E assim, eu sou da Bahia e assim, talvez, sei lá, Ivete Sangalo seja a artista do Brasil inteiro que eu mais... me acompanha na minha vida há mais tempo, assim, porque acho que o primeiro CD que eu tive na minha vida foi da banda Eva, na época da Ivete Sangalo. Minha mãe é muito, 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 muito fã da Ivete. Então, eu, pequenininha, ela me levava no carnaval, no ombro, assim, pra ver a Ivete. E eu sei todas as músicas, eu sei todas as fases da carreira dela. Então, foi muito legal aquele show, porque eu senti que ela tava numa fase da carreira muito legal, assim, já como, né, uma artista... Sei lá, acho que a Ivete hoje, assim, a construção de carreira dela, assim, ela tá... Sei lá, nem sei o que dizer. Não, ela é demais e ela nunca perde a essência, assim, né? De tratar todo mundo bem. Nossa, ela é incrível, incrível. Você já entrevistou ela ou não? Já entrevistei. Algumas vezes. E ela é muito legal, porque você vê que ela é uma pessoa que ela tem certo controle sobre a carreira dela, né? Sobre a imagem dela, tem um controle muito grande. Mas, ao mesmo tempo, ela é muito, muito gente, assim, muito humana, muito normal, assim, ela né? Muito acessível. E ela nossa, ela é demais. E aí, esse show, eu fiquei super emocionada de cobrir e tal. Fiquei feliz, assim. E foi isso. Ai, que legal.
E hoje em dia, você tem alguma meta, assim, profissional que você queira, sei lá, ou até, não sei, ir pra TV com algum programa Uhum. maior? Você tem algo em mente que Uhum. você almeja? Eu sou muito meio ruim com metas. É uma coisa até que eu preciso melhorar, porque eu Você vai vou vivendo e tá tudo bem. vivendo e vamos ver o que aparece, vamos Aham. ver o que surge. Mas assim, eu gosto muito do que eu faço, assim, gosto mesmo. E é uma coisa que até se mistura, às vezes, um pouco trabalho e diversão, assim, sabe? Porque, pô, Sim. você tá lá, você tá cobrindo um festival, escrevendo sobre música. Às vezes você não entende direito o que é trabalho, o que Aham. é prazer, assim, né? Então eu gosto muito. Então assim, eu não sei, eu não tenho uma meta. Difícil essa pergunta. Não tenho uma meta, assim, objetiva, mas eu Aham. quero muito continuar nessa área e continuar fazendo o que eu faço, seja onde for, assim. Não, eu tenho esse mesmo problema, porque, inclusive, eu trato muito disso na terapia. Que o meu trabalho também é toda hora Sim. evento, festival, show. Tipo, mil coisas que eu fazia antes de trabalhar com isso, Uhum. como, sei lá, nas minhas folgas, né? Tipo, Sim. pra me divertir. Hoje em dia é meu trabalho. Eu não, tipo, na minha vida pessoal, assim, eu não saio. Quando eu tenho tempo, eu vou dormir, eu vou fazer outras coisas, sabe? E eu fico, não, mas eu não tava me divertindo, eu tava trabalhando. Sim, é. E aí é confuso, né? Às vezes até gera problemas, né? Porque você começa a Não, mas a confundir gente ali as precisa coisas, precisa parar, né? separar as coisas, falar, não, agora eu vou descansar. Ou então, Sim, agora, eu estou indo nesse show só pra curtir. sim. E já teve alguma notícia que, tipo, mexeu muito com você, assim, de ficar malzona, de ter que falar sobre algum assunto, sei lá, Cara, na pandemia, né? eu ia falar isso. Durante a pandemia, nossa, sofri muito, 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 muito. Porque assim, durante a pandemia, não tinha mais essa separação, assim, eu sou jornalista de cultura, eu sou jornalista de política, eu sou jornalismo de saúde. Não, Era tudo só era aquilo. a Uhum. pandemia, né? Então, a gente precisava, e teve muitos, muitos programas especiais da pandemia, e a gente estava sempre tendo que entrar para falar sobre isso. E foi um período, assim, para mim, nossa, muito, 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 muito difícil, muito difícil. Não só pelo isolamento, é, eu sou uma pessoa muito de rua, assim, eu gosto muito de sair e em festas, em shows, tenho uma vida muito na rua, assim. Uhum. Acho que o fato de ser de Salvador, que as coisas acontecem muito na rua, assim, Uhum. colabora pra isso. E na época, além de estar isolada, eu tive um problema, precisei fazer uma cirurgia que tem a ver com esse meu problema de visão. E aí foi uma cirurgia é, complicada, tive um pós-operatório chato, então já. Sabe, quando você vai assim, acumula uma coisa uma na outra e eu tava super infeliz, assim. E você tava aqui sozinha, né? Sua família lá na Minha Bahia. família lá, minha mãe veio quando eu precisei fazer essa cirurgia, minha mãe Uhum. veio pra ficar comigo, ficou aqui um tempo. Mas, né, porque eu precisava de alguém, eu ia ficar sem enxergar um tempo e eu precisava de alguém Uhum. pra me ajudar ali. Então, foi um período, assim, difícil. E aí, noticiar essas coisas, né, falar sobre isso, eu ficava muito nervosa, assim. Mas precisava, né, precisava falar, não tinha jeito. E eu acho que, pô, o jornalismo nessa época foi essencial, assim, né, pra gente. Você Muito. não tinha mais contato com, né, com as coisas. O jornalismo é essencial, sempre foi, mas nessa época, nossa, eu acho que. Enfim, ainda bem que Que estamos agora em outro passou, deu momento. tudo certo. Não, agora que você falou isso, que o jornalismo é muito importante e tal, eu queria entrar nesse tema, porque eu não sei se é porque eu já tenho alguma, sei lá, simpatia com você, assim, que, tipo, eu me identifico com o seu jeito e tudo mais, mas eu acho muito sensacionalista o jeito que as pessoas falam sobre a sua fala, sabe? Sim. Porque eu fico assim,
Uma coisa é quem trabalha no meio e lê aquilo e sabe que é sensacionalista e fala, tipo, nossa, meu, mais uma vez. Outra coisa é a maioria da população que não entende alguns jornalistas, né? E aí lê aquilo e toma como verdade que você é uma pessoa má e fala de, sei lá, de muitos artistas e não sei o quê. Como você se sente lendo uma notícia dessa? Tipo, você já tentou ficar se explicando pro público alguma vez? Ou você lida com isso tranquilamente? Cara, é muito engraçado isso, né? Porque, sei lá, esse é um fenômeno muito novo, né? Muito das redes sociais, assim, e de uns anos pra cá, porque antes as redes não eram isso, né? Eu faço crítica musical, né? Uma parte do meu trabalho é escrever de forma crítica, analítica, sobre os lançamentos, sobre os artistas, as produções. E hoje em dia, eu acho que é muito. As pessoas confundem muito crítica, que é um trabalho sério, profissional, com hate. Então, muitas vezes eu recebo mensagens assim: ah, porque você falou que fulana é uma fracassada, ou você xingou fulana. Gente, eu jamais chamaria qualquer artista nem de fracassado, ou xingaria qualquer artista. Isso não faz parte do meu trabalho, eu não posso fazer isso. E também não quero fazer isso, né? Eu tô ali fazendo um trabalho que sempre existiu, que é o trabalho de crítica. Então as pessoas confundem e vem essa reação, né? Essa reação de porque você... E que isso também é potencializado por essas páginas de fofoca, né, que tem na internet, que pegam uma frase, uma coisa, e aí expõe a pessoa de um jeito assim... Não, tira completamente do contexto, né? Exatamente. Expõe a pessoa de um jeito que aquilo é feito pra que aquela pessoa seja massacrada. Sofra, E você já conheceu jornalista assim, que tipo, que escolheu estar nesse meio da fofoca, da maldade? Nunca conheci. Não. Você sabe que esses dias me perguntaram também, você acha que... O que você acha, né, dessas páginas e tal? Você acha que elas seguem uma ética jornalística? Eu não consigo falar, porque eu não conheço nenhum profissional que faz isso. E não sei como funcionam essas redações, né? Como funcionam essas empresas que fazem esse tipo de página. Então, não sei. Eu acho que tá se criando um problema aí grave, né? A gente tá vendo casos absurdos. E é uma situação que, assim, eu já fui vítima, mas eu acho que hoje em dia qualquer pessoa, anônimo, famoso, qualquer pessoa pode chegar lá, postei um tweet aqui, eu tenho, sei lá, 50 seguidores no Twitter, postei um negócio Não interessa a quantidade de seguidor, né? Que pode ser visto como polêmico, que alguém pode discordar, pode ir parar numa página dessas, com a sua foto, com seu nome, pra chegar um monte de gente lá e... Mas eu acho que hoje em dia, muita gente quer isso, quer visualização, quer like, quer seguidor, independente da forma. Sim. Tipo, independente se é de um jeito, né, honesto, ou se é falando de alguém. E é como você acabou de falar, é muito grave, é muito preocupante, porque não são todas as pessoas que têm acesso à saúde mental, a se cuidar, a fazer terapia, a ter um acompanhamento com psiquiatra, tomar remédio. Então, tipo, isso fere, né? Isso dói. Total. E eu acho que, cara, as pessoas tinham que parar pra pensar mais nisso. E esse movimento que tá rolando agora, né, de boicotar essas páginas, eu sou mega a favor também, porque que bom bizarro. que tá. Eu acho que por muito tempo a gente viu isso acontecer, meio que olhando de fora, assim, falando, não vai no problema. Não, e agora as pessoas estão tomando voz, Exatamente, as pessoas estão, tipo, vendo que alguma coisa precisa ser feita, porque não, né, isso... Não, e tudo por conta de dinheiro, né, gente? Isso é muito... engajamento. E eu acho que essas coisas, elas acontecem justamente para gerar engajamento, né? Esse modelo, esse método, desculpa, é feito para gerar engajamento ali para a página crescer, e é assim que elas se popularizam, né?
Aproveitando também esse gancho, eu queria falar com você que já teve uma fofoca sobre isso, mas não é sobre a fofoca que eu quero falar. Que eu queria falar com você disso, de aparência, de pressão estética, porque você trabalha com a sua imagem e hoje em dia, a gente sabe, né? É muito difícil uma mulher, principalmente, estar na frente de uma câmera segura, sem 1 milhão de intervenções, né? De procedimento estético, de cirurgia. E eu também luto muito por essa causa. Eu acho que, assim, cada um faz o que quer, do jeito que se sente à vontade. Mas eu luto muito por essa aceitação, né, natural. Aceitar que você envelhece, aceitar que o seu rosto muda, que o seu corpo muda e tal. Só que pra quem tá ali na frente da câmera é muito mais difícil, eu acho, né? Porque além de você se ver o tempo todo, as pessoas te veem e as pessoas acham que elas podem falar o que elas querem, né? Da sua aparência. E aí, como você se mantém firme assim, sabe, de ser segura e tal? Eu acho que, inegavelmente, isso existe, essa pressão. E é uma coisa muito maximizada pelo Instagram, assim, né? Eu sou abertamente contra esses filtros de maquiagem. Eu acho isso. Nossa, talvez eu tenha até uma opinião radical demais, porque eu acho que isso causa um nó na cabeça das pessoas, que as pessoas não conseguem mais ter noção da sua própria imagem e do que é um ser humano Real, né? real, exatamente. E aí mistura com procedimentos e com, né, tudo que a gente vê hoje em dia. Eu acho que se fala bastante sobre isso, mas se fala pouco ainda. Porque essa geração que tá crescendo, assim, com essa referência de beleza, de imagem, eu acho que, enfim, a gente vai ver aí o que vai acontecer, porque é bem complexo. Pra mim, assim, é muito louco isso, é uma questão bem profunda que eu falo bastante na terapia e tal, mas como eu tenho baixa visão, eu sempre tive Desde criança, assim, eu nunca tive muita noção da minha própria imagem, da minha própria aparência. Porque quando no meu caso, eu duvido muito do que eu tô vendo, né? Eu me olho no espelho, mas eu não, assim, não sei, é uma coisa muito, muito louca, muito subjetiva, muito profunda, e eu não consigo direito formular na minha cabeça uma imagem de mim mesma. Então eu sempre tive muita referência do que os outros falavam sobre mim. Isso é problemático. Mas quando eu comecei a aparecer no vídeo, na TV, foi uma loucura, porque aí eu comecei a ter uma verdadeira noção de como eu sou, né? De como é o meu visual, a minha aparência. E isso foi bom, de certa forma, pra mim, porque me ajudou a entender, assim, como que eu posso me maquiar pra ficar do jeito que eu gosto? Como que eu posso me vestir pra ficar do jeito que eu gosto? Eu acho que todo mundo tem um pouco isso, mas quando começa a fazer vídeo, aparecer no vídeo. Mas pra mim foi transformador, assim, porque eu finalmente, como o vídeo é uma coisa que você consegue ver de perto, dar zoom e ver as Você coisas, se via ali. eu comecei a me ver, tipo, nossa, eu sou assim, e isso foi muito legal, assim, pra mim. Ao mesmo tempo, tem essa coisa de, assim, sei lá, todo dia eu recebo alguma mensagem. Nossa, hoje você tá com uma cara de cansado, hein? Hoje você tá tal, hoje você tá de tal jeito, hoje sua roupa tá boa, hoje. Todo dia, todo dia. E também tem a questão do meu olho. O meu olho é um olho, por causa do problema congênito, eu tenho um olho meio diferente, minha pupila é meio aumentada. O meu olho às vezes faz uns movimentos diferentes. E isso também é uma coisa que nem todo mundo repara, mas muita gente repara e me manda mensagem, porque na internet as pessoas não só reparam, as pessoas reparam e tem que comentar. E aí, assim, no início era uma coisa que me deixava, assim, mal, mas que eu sempre lidei, assim, do mesmo jeito que as pessoas da internet falam coisas pra você achando que você não é uma pessoa real, eu acho que eu vejo também quando eu recebo esses comentários, e pra mim é tipo como se não fosse uma pessoa real, assim, falando Entendi. isso, sabe? É tipo um robô falando. É assim que eu tento lidar pra não ficar mal, assim, sabe? Mas
é uma coisa que até eu fui aprendendo a lidar, e até hoje eu trabalho nisso, e que é uma coisa que é muito mais intensa com mulheres, né? A gente Sim. sabe disso. É, sei lá, todo mundo tem dias bons, dias ruins, às vezes você não tá nos seus melhores dias, tá de TPM, tá, sei lá. E você tem que trabalhar, e assim, ninguém tem nada a ver com isso, sabe? Sim. Mas, sei lá, eu acho que hoje em dia eu consigo, mal ou bem, ficar tranquila, porque também eu acredito muito em como a beleza tá na naturalidade, assim, sabe? Sim. Às vezes esse papo é meio clichê, assim, mas eu acredito muito nisso, assim. Muito, tipo, ah, essa sou eu, esse é o corpo que eu tenho. E eu preciso... Tem formas de aprimorar isso, de ficar mais bonita. E aí eu uso todas as formas, assim, que estão ao meu alcance pra... Mas eu não quero ser algo diferente do que eu sou, entendeu? Uhum. Mesmo que as pessoas falem, nossa, você tá não sei o quê, você tá não sei o quê, não sei o quê. É a Assim, opinião do é a outro, opinião né? do outro, e eu não posso fazer nada. E, sabe, eu não vou, sei lá, não vou fingir que eu sou uma pessoa que eu não sou, né? Sim. Eu acho, sei lá, eu acho legal, assim, eu me sinto feliz com esse sentimento, assim, sabe? De aceitar, tipo, que eu cheguei até aqui com Sim, com este corpo e certeza. e, assim, Não, com certeza. É porque é isso. É, eu acho que quem tá de fora também idealiza que, para trabalhar em TV tem que ter tal corpo, tem que ter. Então, mas a Letícia Muniz chegou aí também pra isso, que agora ela tá com o Luciano Huck e ela é uma mulher gorda, com curvas, linda, maravilhosa. Eu acho ela lindíssima. uhum, E ela também tá ali representando muitas mulheres. E ela mesma achava que nunca ia uhum, tá ali, né? Por uhum, não ter o corpo uhum, padrão. Mas você acaba, eu acho que, inspirando outras pessoas também, sabe? uhum, Com um jeito natural e tal. E tendo esse discurso no Instagram, nas redes uhum. sociais, tipo, é óbvio que muita gente vê maldade nas coisas, né, que você fala e tal, só que eu acho que as pessoas têm que olhar por esse lado, assim, sei lá, de tentativa de ajuda também, Sim. sabe? De tipo, gente, vamos se aceitar do jeito que a gente é, porque hoje em dia tudo é um molde, parece, né? O Uhum, nariz, a boca, uhum, o rosto, todo mundo quer ser igual, todo mundo tem que uhum. pôr botox, todo mundo não sei o quê. E assim, tô com você nessa luta de defender o natural, porque. E eu acho que isso não é nem só na estética. Eu acho que também no comportamento. Porque muitas vezes a gente pensa em pessoas famosas e pensa assim, ah, essa pessoa, ela não tem problema, ela não é Intocável, né? intocável, ela não tem problema de insegurança, não tem problema de autoestima, ela não tem problema pessoal na vida dela, ela é famosa, linda e feliz. Gente, todo mundo tem problemas, todo mundo. E eu acho muito legal quando tem uma pessoa pública que deixa isso claro, gente, eu tenho problemas, eu também tenho inseguranças. É muito chato, eu acho chato que criou-se uma ditadura da autoestima, todo mundo precisa se achar lindo, gostoso, Uhum. absoluto, incrível, legal, inteligente. E, assim, até existem pessoas que se acham mesmo e que têm toda a segurança, mas a maioria das pessoas inseguranças várias na vida, em relação à estética, em relação à carreira, em relação à vida amorosa, à vida sexual. As pessoas têm inseguranças. E, assim, eu acho que quando uma pessoa pública vai e fala, ah, eu tenho esse problema, as pessoas, as pessoas anônimas, né, veem isso e falam, pô, isso que acontece comigo quando eu vejo uma forma. Esses dias a Sandy Uhum. falou numa entrevista que ela não consegue sair sem maquiagem, que ela tem muita insegurança com a própria aparência dela. Eu achei ela falar isso de uma humanidade linda, assim, linda. Sim. Porque é uma pessoa que a gente viu crescer, uma mulher linda, né? Que a gente sabe que é linda. E que ela
tem uma insegurança. E que ninguém nunca imaginou, né? Ninguém nunca imaginou. As pessoas olham pra ela, muitas vezes, e veem uma boneca, assim, uma pessoa perfeita, uma pessoa que não tem problemas, né? Veja, tanta gente faz piada com isso, né? A Sandy não tem problemas. Gente, tá vendo? Sandy Esse é é um um ser problemão. humano, Exatamente, esse é um problemão. Ela não consegue sair sem maquiagem. Mas eu acho que também quando você é famoso, o público idealiza. Uhum. Por mais que você mostre a realidade nas suas redes sociais e fale, o público idealiza Uhum. molda ali um personagem, sei lá. Sim. E aí, se a pessoa desliza, acabou o mundo. Porque, Uhum. gente, isso é muito delicado, é muito delicado. Tipo, eu também bato muito nessa tecla que as redes sociais, você não pode confiar em nada. Tipo, Uhum. por mais que a pessoa fale ali que tá triste, não é 100% o que tá acontecendo, né? Uhum. Uhum. Então, tem que ter muito esse cuidado na hora de idolatrar alguém Sim. também, de falar, nossa, essa pessoa é perfeita, porque não é. E eu acho que também nem todo mundo tem a consciência de que uma pessoa muito famosa, ela escolhe o que ela vai mostrar nas redes e o que ela não vai mostrar. Então, as pessoas têm que ter a consciência de que o conteúdo que é postado, que se torna público, é só o que aquele famoso, aquela celebridade quer que se torne público. Então, aquela imagem que tá ali não é a imagem de verdade, né? Então, assim, é por isso que o Instagram, as redes sociais de modo geral, Sim. criaram na gente esse fator da insegurança muito, muito forte, assim, né? Muito, 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 muito. Nossa, e aqui, nunca falei disso, mas eu gravando podcast, meu Deus, tinha episódio que eu ficava assim, não queria postar, sabe? Nunca deixei de postar nenhum por conta disso. Mas eu me via ali com esse olhar também, e eu ficava assim, nossa, não, eu isso, eu aquilo, julgando a minha aparência. E como eu falo disso faz muito tempo, né, de corpo e tal, eu pensei, e o que eu falo com a minha psicóloga também, eu jamais vou deixar de fazer algo por Uhum. conta da minha aparência, Uhum. assim, sabe? Eu não vou deixar de viver. E isso vale pra, sei lá, entrar na piscina, ir pra Uhum. praia, tipo, qualquer coisa, assim, sabe? Eu não vou deixar de viver algo que vai me trazer coisas positivas por Claro. conta da minha aparência. Só que muita gente deixa de viver, deixa de fazer as coisas que agrada, que faz feliz por vergonha do corpo. E é muito triste, cara, é muito triste isso. E é uma coisa, essa coisa, o conceito da beleza, né? Tão bonito você ver uma pessoa que tá segura e fazendo uma coisa segura e fazendo uma coisa com prazer. Sei lá, eu vejo a beleza muito nisso, assim, sabe? Sim, A gente falou essa coisa de, muitas pessoas acham que precisa ser de um jeito pra estar na TV e tal. Eu acho que as pessoas que estão na televisão, elas conquistam muito mais por um posicionamento, assim, que talvez seja o que se chame de carisma, né? Elas conquistam muito mais por uma coisa de saber se comunicar e se movimentar e fazer aquilo de uma forma, assim, né, segura, legal, do que pela estética vazia por si só, assim. Eu acho que o público se identifica e se conecta muito mais com pessoas que ele consegue ter uma identificação e pessoas sim, que mostram essa humanidade, sim. esse desejo de estar próximo e tal, do que com pessoas que simplesmente são bonitas, assim, Uhum, sabe? Eu acho uhum. que é bem isso que você falou mesmo, dessa coisa do público muitas vezes perceber, assim. Eu acho que o público tá sempre muito ligado nisso, assim, né? Em Com certeza. quem tem algo a entregar e quem não tem. O jeito que você passa uma notícia, agora sim, mudando um pouco de assunto, o jeito que você passa uma notícia, você sempre tenta pensar que você tá conversando com alguém, assim, porque é isso, né? O jornalismo, às vezes, tem isso de ser uma linguagem mais difícil e, Uhum. algumas pessoas não entendem. Uhum. Só que eu imagino que a parte mais legal é você conseguir comunicar todo mundo, né? Uhum. Tipo, falar com todo o público. Uhum. Como você se prepara e como você
tem a intenção, assim, de passar uma notícia pra frente. Isso é uma coisa muito legal, porque desde a faculdade, eu fiz faculdade né, quando eu tinha 18, 19 anos, eu já percebia que o público mais jovem tem mais dificuldade de se conectar com o jornalismo, né? E eu acho que, claro, por muito tempo foi uma questão de linguagem e tal, né? Tem essa coisa do jornalismo mais formal e tal. Então, desde aquela época, no meu trabalho, eu sempre almejei fazer um jornalismo que fosse nesse tom mesmo, de conversar com as pessoas e de explicar as coisas. Eu gosto muito quando tem algum tema muito complexo E você consegue e eu passar, consigo né? explicar de uma forma que eu entenderia, assim, né? Porque, no fim das contas, o que a gente tenta fazer é entender as coisas para explicar as coisas. Então eu penso, como que eu gostaria que alguém me explicasse isso para eu entender, assim, quando eu não sei nada de uma coisa, como eu gostaria que alguém explicasse isso para mim? Então eu tento explicar dessa forma. E assim, eu acho muito legal o que eu faço hoje, porque eu sinto, assim, que consegue chegar nas pessoas, sabe? É um formato que as pessoas conseguem parar um pouquinho ali E se prender no que você se tá prender falando, né? no que eu tô falando e entender e se informar de um jeito mais leve, assim, sabe? Sim. Eu acho que isso o jornalismo tá indo para um caminho legal, assim, de chegar, de se tornar mais amplo, de chegar a pessoas mais jovens, a pessoas de classes sociais diferentes, né? De ser menos elitizado. E eu acho isso muito importante, assim. Você perguntou da minha meta, meus objetivos. Eu acho que talvez não seja uma meta concreta, mas eu vejo isso como missão, assim, de uma forma muito... eu quero muito fazer coisas que eu me orgulhe no sentido de, tipo... Ah, nossa, esse aqui era um assunto mega complexo, mega difícil, e eu consegui fazer alguém entender, sabe? Mesmo, e é legal quando... Porque como o meu trabalho chega muito nos jovens, no jovem, são coisas, assim, que ajudam... Tem um caráter de formação, assim, eu acho, né? Porque hoje é muito importante pro adolescente... se informar de um jeito profissional, porque muitas vezes eles ficam ali no TikTok, nas redes, no Twitter, e se informam de um jeito muito superficial, assim, né? E a gente sabe que com essas páginas, né, nem tudo que se compartilha na rede é verdade e tudo mais. Mas eles não têm essa cabeça, né? Então, é muito complicado. Então, eu fico muito feliz quando eu consigo fazer escrever um texto que vem, ou fazer um vídeo, ou qualquer coisa, que vem alguém muito jovem, adolescente, assim, falar, lê seu texto, mesmo que seja pra falar mal. Ah, que legal. Mesmo Pelo menos mal. leu, né? Pelo menos leu. No negócio na história da Taylor Swift, aconteceu muito isso. Tinha muito adolescente lendo. E aí, eu sentia que muitas vezes era uma adolescente lendo pela primeira vez um texto de crítica musical. Assim, lendo um texto de jornalismo musical mesmo. Que às vezes se informava ali sobre os lançamentos pelas redes, né, pelo Twitter e tal, e não chegava pra ler, se aprofundar um pouco. Então, mesmo que seja pra falar mal, eu gosto quando vem. Sim. Porque esse pessoal do hate, assim, que vem me xingar, é muito adolescente, né, tem muito adolescente. E aí, claro, é um pessoal que não, sei lá, eu acho que a gente sempre tem que ver quem que tá te xingando, né? Eu não vou brigar, nem bater boca. Na verdade, eu não bato boca com ninguém. Quando vem esse pessoal me xingar, eu não tento me explicar. Você perguntou agora, eu esqueci de responder. Eu não tento me explicar, eu não fico falando. Assim, o meu método, meu protocolo é simplesmente não falar mais nada. Não, eu tô começando ainda, né, com o podcast, só que assim, já recebi comentários, e aí teve um vídeo que uma pessoa comentou assim, assisti o vídeo, mas essa entrevistadora fala muita gíria e sei lá o quê. Ela falou alguma coisa. Aí eu respondi o comentário, eu falei, obrigada pela dica, porque eu sei que eu tenho muitos vícios de linguagem, eu queria parar, né, mas enfim.
E aí eu falei, agradeço pelo toque, eu realmente falo muita gíria e obrigada, tipo, sei lá, vou melhorar, alguma coisa assim. Ela apagou o comentário. Sério? Depois que eu respondi, ela apagou. Aí eu falei, ué, a pessoa tava aqui falando que não tinha paciência pro jeito que eu tava falando e tal. Foi um comentário, tipo, super agressivo, assim, sabe? E aí eu agradeci o feedback. E aí ela apagou. Eu falei, gente... Mas sabe o que acontece? As pessoas. Aquilo que eu tava falando. As pessoas acham que você. As pessoas, quando te veem no vídeo, elas acham que você não é uma pessoa real. E aí, quando você vai lá. É muito louco isso. Quando você vai lá e responde, ela fala: Nossa, essa pessoa existe mesmo. Ela me respondeu. E aí ela vai lá e dá pra trás. Nossa, isso já aconteceu muito comigo. Com o caso da Taylor Swift, que pra quem não acompanhou, eu escrevi um texto de crítica explicando por que a Taylor Swift faz tanto sucesso, e era um texto mega elogioso pra ela, mas as pessoas, os fãs, se apegaram muito ao título, que era ali um resumo do argumento, mas não era o texto inteiro, e os fãs, os Swifters, vieram me massacrar. E aí, com isso, eu passei a receber muito hate de forma constante, assim, todo dia acontece. E aí, esses dias um menino comentou na minha... Não vou falar as palavras aqui, porque são muito feias, mas ele comentou num tweet meu aleatório, assim, me xingou de um nome. E eu fui lá, eu falei, vou testar uma coisa. Aí eu fui lá e mandei uma DM pra ele. Oi, fulaninho. Vi aqui que você comentou e tal. Pô, aguarde notificação judicial. Porque era uma coisa bem ofensiva, assim. Aí deu, sei lá, um minuto, o menino me respondeu, assim, pedindo 1000 desculpas, desculpa, isso não vai acontecer de novo, eu não sei porque que eu te falei isso, apaguei o tweet, desculpa. Aí você vê que, assim, é uma coisa feita meio que de um jeito meio automático, assim, sabe? As pessoas... Cara, mas eu não consigo. Eu tento entender o que passa na cabeça de uma pessoa que não gosta de um conteúdo e coloca ódio naquilo. Porque se eu não gosto de um conteúdo, eu simplesmente passo, não assisto, não comento, ou assim, comento pra minha cabeça, Sim. mas eu não vou ofender alguém e falar coisas, sabe, absurdas num post. Tipo, eu não consigo entender quem faz isso, eu não consigo. Pra mim é bem difícil de entender também. Mas, assim, a gente sabe que tá aí, né? Assim, a gente tá tendo que lidar com isso. Quando você teve esses cancelamentos, você ficou mal? Você foi pra terapia? Tipo, o que rolou? Como é lidar com cancelamento do Twitter, Carol? Eu acho que, assim, eu não vejo muito como cancelamento, porque, assim, eu tava... É que eu acho que cancelamento é uma coisa... a pessoa vai e fala um absurdo, a pessoa vai e fala, ofende alguém. O que eu tava fazendo era o meu trabalho. Sim. Então, todas as vezes que acontece, assim, é meio louco, é meio desgastante emocionalmente. Mas eu não chego a ficar mal, não. Porque, eu não sei, as pessoas falam, nossa, você tem uma mente de titânio. Mas eu acho que eu vou muito pra esse lado, assim, nossa, essas pessoas, elas não são reais. Às vezes, um ou outro fala alguma coisa, assim, que toca em algum ponto que é sensível, assim, sabe? Sei lá, algum ponto... eu falo muito que eu odeio quando vão no meu Instagram e comentam... Eu tenho 3 gatinhos. Comentam emoji de vômito nas fotos dos meus gatinhos. Nossa, isso eu acho, assim... Nossa, não. Isso não dá. O fim da picada. Cara, isso não dá. Não, nossa. Aí, com essas coisas, eu fico mal, entendeu? Mas assim... É muito louco, né? Você vê lá no caso Taylor Swift, o meu nome ficou no topo dos trending topics. Assim, eu uso o Twitter desde 2009. E nunca imaginou que você fosse... Eu nunca imaginei que isso fosse acontecer comigo. Mas nesse caso foi legal também, porque teve muita gente que me apoiou, teve memes muito divertidos, então eu ri muito. Mas alguém já te parou na rua, tipo, te reconheceu pra falar disso? Já reconheceram. Mas, tipo, pra falar da parte ruim que você falou da... então, não. Eles não têm coragem de falar pessoalmente, né? Não, ninguém nunca chegou pra mim, assim, com nada. Ninguém nunca me parou. Só o contrário já aconteceu. Você fez, e falou bem e tal. E, tipo, é estranho pra você? Como é que é ser reconhecida, assim, nossa, estranhíssimo. Nossa, eu fico morrendo de vergonha. Não, gente, sério, eu tenho uma ansiedade social gigante, assim. E aí, quando vem alguém, assim, eu fico meio desnorteada, assim, sabe?
Eu acho legal, assim, eu acho curioso. Mas ao mesmo tempo, é esquisitíssimo. Mas é legal, eu adoro. Significa que seu trabalho tá É. chegando nas pessoas, Sim, né? sim. Ah, eu amei, Carol. Ai, eu adorei também. Você quer falar mais alguma coisa que eu não perguntei? Deixa eu pensar. Quero. Sigam G1 nas redes, eu tô sempre lá. Isso. E acompanhem o podcast também G1 Ouviu. Tô lá sempre falando sobre música, entrevistando artistas. Também é ótimo. E acompanhem a Carol nas redes sociais, porque ela é twitteira. Sim, Eu tô me sempre recuso a lá. falar o novo nome do Twitter, porque pra mim é Twitter pra Sim, sempre. pra mim também. E sigam no Instagram também, vou deixar os arrobas aqui na descrição do vídeo. E eu amei. Adorei. Obrigada, Carol. Pelo convite, Nath. Ai, obrigada a você.